E vamos começar falando do São Paulo, que é a informação mais quente, notícias que surgiram também ao longo das últimas horas, mais escândalos dentro do tricolor do Morumbi, que teve uma temporada dentro de campo muito decepcionante. E também agora fora, quando o torcedor achava que só terminaria o ano sem títulos e com o 8º lugar no Brasileirão, nos últimos dias vem recebendo uma enxurrada de informações e uma enxurrada de polêmicas que acontecem dentro dos corredores do Morumbi e também do CT da Barra Funda. Informação mais recente, tá? Tem duas hoje. A primeira delas: Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar supostos desvios de verbas em negociações envolvendo jogadores do São Paulo. Coluna do UOL, a informação do UOL, apurou que o esquema teria beneficiado cartolas do clube que teriam recebido dinheiro de forma indevida após a venda de atletas. O São Paulo, claro, se posicionou a essa reportagem, informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento, se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades. Só que os valores chamam a atenção. Esses supostos desvios de verbas, inclusive com saques em espécie e depósitos também a dirigentes que estariam envolvidos nesse esquema, os valores que chegam a 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Como se já não bastasse. Escândalo dos camarotes, o Shakira Gate, como já chamaram aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O escândalo do Munjar também, o irregular, que foi receitado a jogadores do São Paulo. Agora vem essa também, a Polícia Civil investigando supostos desvios em negociações envolvendo jogadores do São Paulo que teriam beneficiado também dirigentes e conselheiros do tricolor paulista. Bruno Prado, muito boa tarde para você. E parece que cada dia que passa chega uma notícia pior para o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Crise instaurada no Morumbi. Bom, boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Cada dia você citou vários casos aí que nos últimos dias se tornaram públicos, né, que vazaram, que foram divulgados, enfim, agora, depois dessa última denúncia aí de investigação em relação a pessoas do São Paulo que podem estar ganhando dinheiro em transação de jogador, né? Isso aí está sendo investigado. Tem agora esse pedido de impeachment, né? Mais de 50 conselheiros assinaram um pedido que vai começar a tramitar ali no Conselho Deliberativo. Então tem muita coisa que está misturada aí. Se aconteceram coisas irregulares no clube, se tem gente ganhando na transferência de jogador, a questão dos camarotes, se isso está acontecendo, e eu coloco sempre no condicional porque as pessoas têm o direito de se defender, é a justiça que tem que investigar, as informações estão aí, mas claro, as pessoas têm que se defender, têm que deixar o negócio rolar, porque daqui a pouco você fala, fez isso, fez aquilo, aí daqui a pouco conclui inquérito, não tem prova suficiente, né? Aí depois sobra para quem está acusando. Então, o que a gente tem que passar como jornalista são as informações que estão sendo passadas e a investigação está acontecendo. Então, se de fato ficar comprovado que aconteceram essas coisas no clube, não são coisas que acontecem agora, que passaram a acontecer agora. São coisas que devem estar acontecendo frequentemente, né, se tudo isso for confirmado. E aí, por isso que eu falo de tudo estar misturado. É um ano de eleição no São Paulo. É um ano de eleição. E um impeachment de um presidente, que pode ocorrer, há uma chance sim de acontecer, ele é uma questão muito mais política do que jurídica. Ele é uma questão muito mais do presidente ter apoio político ou não. Se um presidente tem apoio político, mesmo que apareçam denúncias, as denúncias ficam para trás, são arquivadas e o presidente segue. Se ele não tem apoio político, ele corre o risco de cair com uma mínima denúncia, com uma pequena coisinha que já aí dá justificativa jurídica, mas é a política que determina o impeachment. E nesse momento, o Júlio Casares, ele perdeu muito apoio político. Acho que não dá para afirmar que ele vai sofrer o impeachment. Mas há um mês atrás era uma coisa impossível de acontecer. Hoje não é. E a tendência é que aumente o número de conselheiros contra o presidente do São Paulo. E conforme as coisas vão acontecendo, isso muda, vai ter uma eleição. O Júlio Casares não poderia mais se reeleger, ele queria indicar um candidato.
Acho que os possíveis candidatos do Júlio Casares, nos áudios do camarote, já ficaram inviabilizados. Não só os que estavam ali no áudio, os que participaram, né, os que estavam naquela conversa telefônica, mas também os que foram citados, né, que eram as pessoas, ali foram atingidas as pessoas mais próximas ao presidente do clube. Então, o processo eleitoral, ele está totalmente ligado a um processo de impeachment, a denúncia, são coisas que estão misturadas. O futebol, na parte diretiva, num clube que não é SAF, é um clube social, que tem conselheiro, que tem sócio, ele é pautado pela política. Ele é pautado não pela questão, vamos dizer assim, técnica, uma questão de uma gestão pensando sempre no futebol, de uma maneira muito técnica e pragmática. Ele é pautado pela política. O São Paulo é assim, o Corinthians é assim, Palmeiras, agora no Palmeiras a política nos últimos anos esteve um pouco mais calma, mas no Corinthians caiu um presidente no meio do ano. No Santos a política é muito agitada, no Flamengo teve uma eleição recente, que teve uma disputa forte. Então, a política, as decisões, inclusive, do futebol, elas são pautadas pela política. Muitas vezes um técnico é demitido porque politicamente o presidente não consegue mais segurar. Se ele segurar aquele técnico, ele começa a perder apoio dentro do clube. Muitas vezes uma contratação é feita para justificar para as pessoas de dentro do clube. O presidente está sendo pressionado, aí ele faz uma grande contratação, mesmo que às vezes comprometa a parte financeira do clube, para justificar para a torcida e para os conselheiros lá dentro que votam nele. O cara esse cara aqui trouxe um baita reforço. Isso dá uma amenizada. Então, todas as decisões do futebol, e no São Paulo a política ela é presente o tempo inteiro, elas são pautadas pela política. Então, o Júlio Casares ele está perdendo apoio político. Se ele tivesse total apoio, que estão acontecendo dia a dia, a chance dele terminar o mandato é menor do que a chance dele terminar. É muito possível, sim, que o presidente do São Paulo não termine o seu mandato. Ele tem hoje muito menos apoio do que ele tinha há um mês, e a tendência é que ele vá perdendo cada vez mais. E a gente vai falar daqui a pouco também a segunda informação relacionada ao São Paulo, que é justamente já o Conselho Tricolor, a oposição se movimentando, tentando um pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. E o Bruno citou o Corinthians, é até interessante, porque esse inquérito da Polícia Civil, que agora investiga esses possíveis desvios dentro do São Paulo, teve início a partir de procedimentos instaurados no caso Vaidbet, no Corinthians, que foi justamente o caso que gerou o impeachment do presidente Augusto Melo lá no Parque São Jorge, caso esse que também está sob responsabilidade do delegado Tiago Correia, o mesmo que conduz a investigação relacionada ao clube alvinegro. Mauro Betting também aqui no estúdio com a gente. Muito boa tarde para você, Mauro. Essa investigação, então, depois de tantos casos que a gente noticiou por aqui e repercutiu por aqui na programação da Jovem Pan, tem mais um agora que o torcedor do São Paulo vai ficar de olho, esses possíveis desvios em negociações envolvendo jogadores do São Paulo que teriam beneficiado tanto dirigentes, conselheiros e empresários também. É o que investiga a Polícia Civil. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maurão. Boa tarde, torcedor da Jovem Pan. Dentro do possível, boa tarde, um feliz ano novo, né, para o torcedor do São Paulo, para todo mundo, enfim, já chegando às festas. Mas que festa, hein? Pelas denúncias e ainda, gente, são supostas, como a gente está tratando e como tradicionalmente trata a Rádio Jovem Pan, e de um modo geral a imprensa, casos escabrosos ou não tão escabrosos, e de novo é uma régua individual. Mas tem acontecido tanta coisa no São Paulo há mais de 10 anos, e agora estou falando só fora de campo, que não, por acaso, os resultados de campo não estão à altura da história e glória do São Paulo Futebol Clube, né? E começa com uma prática que aqui eu vou dizer do São Paulo, vou, claro, citar outros times e outros clubes que eventualmente estejam cogitando isso, gente da situação, por óbvio, né? Que toda prática continuista não por acaso leva a isso. Não estou dizendo que o Júlio Casares em si é continuista, mas vem de uma longa tradição de um grupo que, democraticamente eleito em abril de 2002, conseguiu grandes coisas para o São Paulo. Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio, depois
Aí Carlos Miguel Aidar, e que não está rolando tanto com o Leco e com o próprio Júlio Casares. Mas, de novo... O detalhe, ele, quando assumiu, não poderia se reeleger, ele consegue uma mudança de estatuto e se reelege. E se reelege, né? Então, eu queria exatamente, indo além do caso do São Paulo, voltar a casos de instituições de clubes como o São Paulo Futebol Clube. O Vasco ganhou muita coisa com o Eurico Miranda como presidente, como vice-presidente, mamando a chuva de São Januário. Mas também começou o período de depauperação em São Januário do Vasco a partir de 2008, com muitas práticas continuistas, práticas do arrepio da lei e da porrada dentro e fora de campo do Vasco da Gama. Inclusive a animosidade criada por Eurico Miranda em toda a situação de futebol brasileiro e sul-americano pelas práticas dele, dentro e fora de campo. O Santos agora está colhendo algo que o próprio Marcelo Teixeira havia plantado, ainda que com práticas menos autocráticas, quando também foi se perpetuando no poder, e levou também à queda do Santos, a pior situação financeira da história do Santos, que não é só dele, mas de algumas continuistas que vêm da prática disso aí de você continuar. Alberto do Alíbio do Corinthians conseguiu títulos enormes, como o Mundial de 2000, grandes conquistas tal, e com grandes parcerias. Mas também quando deixa o Corinthians pouco antes do rebaixamento de 2007, deixa algumas dívidas impagáveis que agora são muito pagáveis pelo que aconteceu desde então, a partir da renovação e transparência, dessa dívida de quase 3 bilhões do atual campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, coisas que só o Corinthians e o Flamengo também conseguem, né? O Flamengo em crise, uma bagunça, ganhou 2009, o Brasileiro e outras coisas que o Flamengo e o Corinthians conseguem, não só as maiores torcidas, mas eles têm uma maneira peculiar e que não pode ser exemplo. O Flamengo fala, faz de qualquer jeito, se complicou, não caiu, teve situações delicadíssimas, mas a partir da reconstrução rubro-negra de 2013 é um exemplo, inclusive, de democracia, dá para dizer assim. E o caso do Palmeiras com o Mustafa Contursi, que também ganhou muita coisa muito pela Parmalat, sempre lembrando que o Mustafa não era muito afim da Parmalat, teve várias quesilhas com a Parmalat. O Mustafa, inclusive, foi contra a Nova Arena, contra o Allianz Parque, outras coisas também, era contra o futebol, a política pavorosa do bom e barato, saiu caríssima para a história do Palmeiras, vocês lembram, com a queda de 2002 e outras coisas também. E que agora também é um movimento de que há uma perpetuação de poder no Palmeiras, que eu não preciso citar, já citando Eurico Miranda, Marcelo Teixeira, Alberto do Alibe, o Mustafa Contursi e agora voltando ao São Paulo. Quando o Juvenal Juvencio via a canetada e o arcabouço jurídico criado por Carlos Miguel Aidar consegue o terceiro mandato num dos clubes, talvez não, do clube mais democrático da história do futebol brasileiro em termos institucionais, que é o São Paulo, no sentido de que o São Paulo, poucas alternâncias, golpes ou continuismos teve. Quando o São Paulo dá o terceiro mandato, o Conselho dá o terceiro mandato a Juvenal Juvencio e com isso, inclusive, traz de volta Carlos Miguel Aidar à presidência, porque criou a condição institucional, política, jurídica para o terceiro mandato, o São Paulo não por acaso vai se levando aquilo que até aquele discurso comendo banana no caso do Miguel Aidar faz uma mudança, tipo aquele filme que eu nunca lembro, Eu Sou Você, aquele que a Glória Pires vira o Tony Ramos vira a Glória Pires. O Carlos Miguel Aidar fala do Palmeiras, o Paulo Nobre, e Se Eu Fosse Você. E as coisas invertem, né? O Palmeiras vira o que é o São Paulo dos anos anteriores, o São Paulo vira o Palmeiras e não precisa, é alto meio que explicativo. Então, assim, qualquer movimento continuista parece que o Deusão lá em cima pune. Os deuses da bola, por exemplo, você quer continuar, ainda que tenha ganhado muita coisa. E esse grupo de São Paulo foi tri da América, foi tri da Libertadores de 2002 para cá, tri brasileiro, né? Enfim, muitas coisas boas, estrutura, próprio trabalho de Cotia maravilhoso, completou 20 anos de Cotia, né? Inclusive da questão jurídica institucional, né? O São Paulo conseguiu, por leis de incentivo, conseguiu algo discutível até juridicamente, mas na prática maravilhoso, embora em termos financeiros e até esportivos rende muito mais do que deveria, porque continua gente muito boa sendo trabalhada, um trabalho sério feito em Cotia, mas nem sempre dentro de campo se resolve. E fora de campo é o que você elencou, Bruno, mais uma vez com brilhantismo também comentou, e mais uma vez irretocável tudo que falou o Bruno, e ainda com o lugar de fala que eu não tenho, mas de novo, isso fica um alerta para todo mundo. A continuidade, a alternância, o continuismo detestável para mim em qualquer ação, em qualquer movimento, em qualquer campo da atuação humana. E a alternância de poder, no mínimo, não é ideal, mas é melhor do que qualquer prática. A democracia é boa? Claro que não, a gente está vendo isso aqui.
Até porque, inclusive, até no momento da realidade brasileira, o que deveria ser uma democracia, para alguns é uma tirania, para alguns é uma ditadura, gente que adora a ditadura acha que isso é uma ditadura, e dá para discutir muito, né? Mas, enfim. Agora, no São Paulo, indiscutivelmente, mesmo se houvesse continuismo, ou, perdão, de novo, a alternância de poder, não um continuismo, não uma continuidade, é difícil defender qualquer coisa. Se ainda dentro de campo fosse como o caso do Corinthians, que ainda ganha uma Copa do Brasil, ganha o Paulistão, que é lamentável, vamos comentar muito sobre isso, lamentável no sentido que é uma bagunça para o momento institucional da história do Corinthians, mas o Corinthians é tão fabuloso, tão forte, o Corinthians é tão inacreditável que ganha o que ganhou em 2025, mas olha o que o São Paulo perdeu e está perdendo, e inclusive, quando a gente fala, ontem mesmo falando com um jovem São Paulino de 11 anos de idade, que estava reclamando, pô, meu pai fala pro meu time, menino de cabeça brilhante e tal, como o pai, inclusive, sem citar, que é uma pessoa muito conhecida, ele fala, pô, meu pai fala que a gente era demais, agora só vê a gente passar vergonha com 11 anos de idade. Eu falei, lamentavelmente, nesse caso deu um certo azar, mas qualquer coisa, vai ao YouTube, leia, veja, converse com outras pessoas, converse com um cara que é jornalista, nem São Paulino eu sou, para ver que seu clube era exemplo mesmo. Todo mundo falava, eu quero ter um Refis como São Paulo, eu quero ter um CT como São Paulo, eu quero ter Cotia, um CT da base como São Paulo, quero ter a paciência que São Paulo teve com o Tele Santana nos anos 90 para perpetuá-lo, quero ter os títulos de história, blindagem de informação. Hoje é um negócio impressionante. Hoje eu sei mais do São Paulo do que de casa. Assim, pô, se eu ligar agora, quem foi almoçar em casa, eu não sei, mas no São Paulo tu sabe. Cara, assim, virou um programa do Léo Dias. Virou assim um fofocalizando, trabalha lá, o pessoal maravilhoso do SBT, virou um choquei, nem sei mais tem, um fuxico, sei lá, virou, e nada contra, mas tudo contra o que o São Paulo está falando, os São Paulinos estão fazendo com o São Paulo. E aí entraria de novo a figura institucional do Conselho Deliberativo. Eu odeio frases feitas, mas tem o tal do ditado que se conselho fosse bom, né, ele era vendido, não era dado. Se o conselho do clube fosse realmente bom, ele era o que é o ditado. Então, lamentavelmente, deveria ser auditado e não auditado, a gente não pode esperar absolutamente nada de quase que qualquer conselho. Porque os caras, assim, é um churrasco, é o tamborel, é a bocha, é camisa do clube, sauna, é ingresso, não precisa nem ser no camarote, né? E assim há muito tempo. E mais, os vitalícios. Né? Eu entendo que você precisa ter um senadão, alguém que está há muito tempo no clube, dá para discutir muito se o sócio-torcedor pode ou não participar, ok, mas cada vez mais, já teve até mais, às vezes isso vai mudando. Você ter tantos vitalícios conselheiros, o que acontece vitalícios? Não precisa mais passar para eleição, por óbvio, né? Para maneira bastante simplista. Então tá ok. Então normalmente aí governo só é a favor. Então assim, seja quem for o presidente ou a presidente que paga churrasco, às vezes paga a escola dos filhos, às vezes paga material escolar dos filhos, paga mensalidade atrasada e, gente, aqui eu não estou inventando, aqui é fato. Até uma pessoa muito conhecida minha, no clube pelo qual eu torço, mas não sou sócio, ela falou, cara, eu não gosto dessa pessoa, e não é, para deixar claro, não é o presidente atual, tá? Era o Mustafa que eu torço. Eu não gosto do Mustafa, eu acho que ele faz mal ao Palmeiras, é um câncer para o Palmeiras, porém ele me ajuda a pagar meu condomínio de uma maneira que não deveria ser, né? Mas ok, não é nem crime, mas ajuda, eu posso ajudar. A gente tem um trabalho de benemerência, mas a gente sabe que é assim, né? E, lamentavelmente, assim, e aí uma coisa tão importante, uma atividade econômica tão importante como futebol é baseado no seguinte, pô, tô devendo condomínio, é o seguinte, o cara é um escroque, o cara não vale a pena, o cara é continuista, o cara é ditatorial, o cara é autoritário e tal, mas ele vai me ajudar a pagar o meu condomínio que está atrasado, então eu vou votar nesse cara. Ele vai fazer coisas bárbaras, vai esmagar a oposição, como muitos fazem. Esses continuistas não apenas têm um esquema dos áulicos de mau hálito, mas eles também esmagam a oposição. A última reeleição do Juvenal, terceiro mandato, ele teve 7 votos contrários no Conselho. 200 e poucos, 7. Isso é aclamação, gente. Sim. Parece eleição da presidente da CBF, não é da democracia, não é voto 3, voto 2 para a federação, voto 1 para o clube de Série A, Série B. Aliás, porque é Série Z, de baixíssimo nível mesmo. É assim, é aclamação. Não, e todo mundo sabe aclamação, bate palma, não sei o que lá, isso é pouquinho merda, né? Fizemos, não sei o que lá, mas tem que fazer, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Ou deveria ter, que a democracia. E, lamentavelmente, os clubes são isso aí. As federações são isso aí. A CBF é isso aí. A Conmebol é isso aí. Acho até que a CBF vê Juventus melhores, até porque está um horror. A Conmebol também, dentro do possível. A FIFA, com certeza, desde 2015, desde o FIFA Gate. Mas é assim, pô... Desculpa o baixo nível, mas não é de Covid, mas sei lá, é câncer.
Só muda a doença. Uns 2, 3 meses antes de cair, o Edinaldo Rodrigues foi reeleito por unanimidade. Por aclamação. E aí, quando ele foi afastado, os membros que não, já estava na hora. Mudaram as pessoas. Todos 3 meses. Votaram nele. Todos. Em 3 meses se descobriu tudo aquilo do Edinaldo para ser afastado. É duro. Eu quero dar um feliz 2026, mas é difícil. Viu? É difícil. E no fim, os interesses pessoais acabam se sobrepondo aos interesses do clube, que deveriam ser os mais importantes. Mauro César Pereira com a gente, direto do Rio de Janeiro, está por aqui também, para falar sobre essa situação do São Paulo Futebol Clube, agora essa investigação da Polícia Civil. Mauro, até para a produção colocar na tela o Mauro César, para ver ele direto do Rio de Janeiro. Mauro, muito boa tarde para você. Claro, quero seu comentário sobre essa situação de São Paulo, mas pergunto, porque eu estava aí no Rio de Janeiro no domingo, estava quente pra caramba. Queria saber se você... queria saber se está de tênis ou de chinelo também, viu, Mauro? Muito boa tarde. Boa tarde, estou de chinelo. É isso, perfeito. É isso, uma marca, inclusive. Por acaso daquela marca, não tem um contrato com eles, não. Aliás, quando eu venho pra cá, venho na casa da minha mãe, já tem sempre esse chinelo me esperando. Ele fica no pé o tempo todo. E é bom mesmo. É bom, porque aqui dá para trabalhar de chinelo, né? Por que não? Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, como que um título, mesmo de mata-mata, traz consigo, como isso pode maquiar as coisas erradas de uma gestão, né? Como, por exemplo, endividar mais o clube na busca de um título, que você tem ali É meio que a história da Cinderela, né? Depois a carruagem vira abóbora, você tem um momento muito efêmero aí de empolgação, de euforia, mas do médio prazo, longo prazo, putz, a situação é muito ruim. E para piorar, todas essas denúncias, escândalos, ingresso, camarote, venda de jogador. Quer dizer, olha só que situação, né? Além do clube nessa gestão ficar mais endividado, quando tenta, digamos assim, impedir que a dívida cresça, até consegue, de certa forma, mas ser uma redução significativa. E ainda tem aí embutidos alguns escândalos que agora estão brotando quase que diariamente. Muito difícil uma sequência, mas eu acho que o pior no São Paulo é que o sistema eleitoral de São Paulo, os cardeais e esses conselheiros que jamais vão deixar o poder, né? O poder não, mas jamais deixarão de orbitar o poder, né? E aí eles acabam tendo juntos muita influência. Qual o cenário de mudança? Quem é que pode mudar? Quem é a pessoa? Quais são as pessoas que, assumindo em São Paulo, poderiam adotar uma nova gestão e qual seria esse caminho? Não se vê. Pode-se falar na saída do presidente, mas já apareceu alguém com um plano concreto ou que tenha em mente alguma ideia real para fazer com que as coisas mudem? Lembrando que uma mudança é uma recuperação de um clube em crise financeira e também crise política, como São Paulo, não é um tratamento de uma semana, é um tratamento que leva alguns anos para tirar o doente dessa situação em que está. E o São Paulo está doente, isso é bem evidente. São Paulo está doente, realmente. E a gente, antes de seguir com as informações, eu tenho que ir por um break na Rádio Jovem Pan. Já a gente volta com o Bate Pronto. Seguimos no YouTube da Jovem Pan Esportes e as consequências desses vários episódios que vêm sendo noticiados dentro do São Paulo Futebol Clube. A oposição do Conselho Deliberativo de São Paulo protocolou na manhã desta terça-feira pedido para destituição do presidente do clube, Júlio Casares. Um pedido que foi assinado por 57 conselheiros, a grande maioria opositores declarados a Júlio Casares. A expectativa é de que esse pedido ele vá até o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires, e a expectativa é de que acate o documento, a informação que vem do UOL, e convoque uma reunião extraordinária nos próximos dias para aí sim ter uma votação com relação a esse pedido de afastamento de Júlio Casares do cargo de mandatário do São Paulo Futebol Clube. Com o avanço desse requerimento e os 50 votos necessários atingidos, Olten Aires então deve convocar essa reunião e a destituição do Casares
afastado e a decisão teria que ser também referida aos negócios do São Paulo Futebol Clube. Bruno Prado é um movimento já que começa naturalmente, né, depois de todas essas notícias. E claro, a gente tem algumas que já foram confirmadas até em áudio, né? Por exemplo, do caso dos camarotes, as informações do departamento médico, do escândalo, do Monjaro irregular. Essa informação que a gente trouxe hoje também da investigação, que ainda não foi confirmada, mas é claro que já é uma notícia que impacta bastante. E o Casares pode não estar envolvido em nenhuma dessas coisas, mas no mínimo ele deixou que tudo isso acontecesse sob a gestão dele. Sim, e claro que essas coisas vazam porque para que realmente chegue no presidente. Mesmo que ele diretamente possa não estar envolvido, não sei se está ou não, isso aí está sendo investigado. Porque eu repito, não estou dizendo que não aconteceu nada de errado, muito provavelmente aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu e está sendo investigado e mais para frente a gente vai saber. Mas o que eu digo é que não é por acaso, as coisas estão acontecendo porque há uma disputa política e o presidente está ficando mais fraco nessa disputa política. Eu não vejo em nenhum clube aí, até por isso que eu também não tenho muita perspectiva, até dentro do que o Mauro César falou, tá bom, aí tira o presidente, dentro do São Paulo há alguma coisa, até pelo sistema político, os conselheiros elegendo o presidente, há alguma perspectiva, tá, vai cair o Casares, vai chegar um outro e vai mudar muito. Eu não vejo. Tomara que alguém acabe surpreendendo aí, mas eu sinceramente não consigo ver. Não tenho nenhum otimismo em relação a uma troca. Eu acho a gestão do Casares ruim, mas ele tem amplo apoio. Só preciso voltar para a rádio aqui rapidinho do break. Estamos de volta falando sobre esse pedido de impeachment que foi protocolado por conselheiros dentro de São Paulo. Essas notícias, esses escândalos já chegando ao presidente Júlio Casares. Bruno Prado conclui o comentário. Quer dizer que é difícil ter uma perspectiva. O Casares pode cair, pode sim. Eu acho que está caminhando para isso. Aí falando de política, não estou falando de ter culpa ou não de alguma coisa, de política. Que quando começa a sair notícia todo dia, aí sai uma, sai outra, aí protocola pedido de impeachment. Já tem 57 conselheiros que para o São Paulo é bastante coisa para começar um processo do jeito que o São Paulo tem o mesmo grupo no poder desde 2002 e muitas eleições vencidas com muita facilidade. Ter 57 só para começar já é bastante coisa. Esse número pode aumentar. Aí vai passando o tempo, chega numa eventual votação de impeachment, pode chegar já num momento em que realmente tenha voto para tirar o presidente, porque é bem possível que apareçam outras denúncias, outras coisas, porque está aparecendo todo dia, está aparecendo toda hora. E o que não deixa perspectiva é que o que eu estou vendo aí é uma briga pelo poder. E repito, as coisas que aconteceram de irregular, elas devem ser investigadas. E são coisas diferentes. Eu separo muito as coisas. Se está acontecendo coisa errada, já está acontecendo há muito tempo e até então não era uma coisa que vazou porque havia vamos dizer assim, uma unidade na política. Hoje não há essa unidade. Então as coisas que elas vão vazando e isso, claro que vai minando o presidente, vai deixando o presidente mais fraco politicamente. A chance dele cair, eu acho que hoje é considerável, mas o problema é não ver uma perspectiva, porque hoje muita gente que está contra o presidente esteve ao lado dele, o apoiou em vários momentos. Não vejo ninguém que pense muito diferente ali no clube. Se esse cara assumir, ele vai tentar fazer algo diferente. Se vai dar certo ou errado, a gente vai ver. Não tem nem isso. Vejo mais assim uma disputa política que pode resultar na troca do presidente. Tem uma disputa também por quem vai disputar a eleição, quem serão os candidatos, de um lado ou de outro. E é bem possível que apareçam dois candidatos e que estavam até outro dia no mesmo grupo e é bem possível que eles disputem a eleição, como quando o Casares foi eleito a primeira vez, na segunda ele foi candidato único, numa reeleição que ele, quando assumiu, não poderia ter que... E naquela época eu já falei que era péssimo isso. Não é que eu seja contra alguém ter 2 mandatos. Eu sou contra você mudar o estatuto para você permanecer. Exatamente. Esse é o ponto. Se ele poderia até pedir, eu acho que o presidente do São Paulo tem que ter 2 mandatos, então eu vou colocar isso em pauta no conselho. Só que, mesmo se aprovar, eu não vou disputar um segundo mandato. Eu posso voltar depois. Então, que eu acho que 3 anos é pouco, 6 anos seria legal. Mas quando você
coloca uma pauta e quem está no poder se beneficia, aí é aquele sinal do que o Mauro Betti falou de continuismo, aquele sinal de que o interesse é permanecer no poder. E o Casares acaba pagando por isso. Se ele tivesse saído com 3 anos, 21, 22, 23, ele sairia como campeão da Copa do Brasil, campeão paulista e sairia muito bem. Ele quis ficar mais 3. E também por isso ele está chegando num momento de um desgaste absoluto. Porque o São Paulo, como instituição, assim, não teve nenhuma grande mudança na gestão dele. Os que defendem a gestão Casares falam dos títulos. Teve também a Supercopa do Brasil. São Paulo não ganhava título, ele ganhou 3. Eu não estou nem discutindo do peso dos títulos ou não, mas ganhou. Só que, assim, o clube continua endividado, o clube continua tendo problemas, continua também dentro de campo tendo muito mais momento ruim do que bom. Não é um time que hoje entra no Campeonato Brasileiro para disputar título e não há nenhuma perspectiva, que às vezes ele começa uma mudança. Está entregando agora, mesmo que ele chegue até o final do mandato, é a mesma coisa do que ele pegou, o que já é muito ruim, se não está um pouco pior. Mas ele pegou para melhorar um clube que vinha muito mal. E ele não melhorou nada. E talvez esteja até entregando de uma maneira um pouco pior do que ele pegou do Leco, que também foi um péssimo presidente. Assim, o São Paulo, desde o Juvenal 3, eu diria que é a mesma coisa. Juvenal 3, Carlos Miguel Aidar, Leco e Casares, eu não vejo nenhuma grande diferença.